Ele tinha 6 obsessores, 8 parceiros de afinidade. Com a mãe, eles estão há 8 vidas juntos, sendo que 7 vidas ele foi filho e uma vida ele foi irmão da mãe. Ele fala: olha, Thaís, eu tenho uma insegurança em tudo que eu faço, tudo, na parte familiar, nas escolhas, no trabalho, tem muita negatividade, acha que nunca nada vai dar certo. E ele queria saber por que isso acontece com ele. Eu perguntei para a egrégora quem tinha que trazer junto para tratar aqui na terapia. E a egrégora trouxe a mãe desse meu cliente e o pai. Com a mãe, eles estão há 8 vidas juntos, sendo que 7 vidas ele foi filho e uma vida ele foi irmão da mãe. E com o pai, eles estão há 10 vidas juntos, sendo que 9 vidas ele foi filho e uma ele também foi irmão do pai. Ele tinha 6 obsessores, 8 parceiros de afinidade. Obsessores são cobradores de vidas passadas, que vêm aqui atormentar a gente pra gente não se dar bem. Então, como ele tem muita insegurança, negatividade, esses obsessores, eles atacam esse foco dele, para ele ficar mais inseguro, ter mais negatividade em tudo que ele faz. Parceiros de afinidade, eles são espíritos negativos, claro, que têm afinidades com você. Reclamo muito, eles têm afinidade com essas reclamações e ficam lá com você, sugando sua energia. E aí você vira bateria para eles. Naquela época, né, nessa vida que a egrégora está contando, em respeito à mãe, o meu cliente se tornou padre da Igreja Católica. Morava na região de Roma. Ele não queria ser padre, mas o pai dele, né, e a mãe queriam muito. Então, ele acabou seguindo o que os pais queriam, porque naquela época, ser padre, ser freira, trabalhar na igreja, era uma questão de status, né, de poder. Então, ele foi por conta dos pais. Ele presenciou muita corrupção na igreja, se decepcionou muito, mas não falava nada para ninguém. Ficava muito deprimido com a situação, mas aguentava calado. Fez voto de castidade, voto de pobreza, voto de abandono à família, porque muitos deles, às vezes, não moravam no mesmo local que a família morava. Eles iam para outros locais e aí, muitas vezes, eles nem viam mais a família. Ele foi chamado para trabalhar em um lugar para ajudar nas guerras e acompanhava o exército local para dar extrema-unção para as pessoas que morriam naquela situação. O medo de água foi porque foi morto no rio quando estavam tentando passar de um local para o outro. Esse medo de água, ele ficou com um trauma que acarreta até hoje na vida dele. O medo de errar foi porque ficou designado a voltar com a tropa que sobrou. A mãe ficou deprimida, pois se sentiu culpada pela morte do filho e disse que nunca mais iria exigir nada dele. O pai acabou morrendo por decepção por conta do filho, porque o filho acabou morrendo lá, né? Que ele se meteu na guerra, foi ajudar e acabou ficando por lá. Aí o pai se sentiu culpado por não ter interferido enquanto podia, porque ele ficou calado, porque a mãe queria muito que ele participasse da igreja. Podemos entender que o meu cliente tem esses pensamentos por conta da religião que o afetou muito nesta época, e o que criou fractais e muitas crenças limitantes sobre dinheiro, insegurança e negatividade. E aí o recado da egrégora para ele foi o seguinte: busque aprimorar seu lado espiritual, irá ajudar muitas pessoas. Acabe com o pensamento de não poder conquistar nada na vida. Isso foi criado por muitas crenças limitantes naquela vida aqui que a gente está falando. Eu contei tudo isso para ele e ele falou que fez todo sentido. Por quê? Ele tratou a parte de insegurança, a parte de medos, né? E a parte de negatividade. Ele acha que ele não é merecedor de dinheiro, ele não é merecedor de um trabalho bom, ele não é merecedor de muitas coisas que ele fez votos lá nessa vida. Então, ele acabou entendendo que essa história que eles contaram tinha muito a ver com tudo que ele passava aqui. A mãe e o pai também estavam junto para tirar todo esse fractal deles. E nessa vida, a mãe até tentou fazer com que ele seguisse uma carreira que ele não queria. Não era de padre, mas era numa empresa que ele não queria. E ele falou não. Ele disse não e ficou arrependido por isso. E aí ele começou a ligar a vida dele com a história que a egrégora trouxe. A ligar essa falta de segurança para decidir as coisas, o medo. Às vezes ele tinha muito medo de água, porque ele morreu naquela época tentando salvar as pessoas, mas ele morreu num rio. Então tudo isso vem à tona. Às vezes a gente tem medo de alguma coisa, a gente não sabe por quê. E isso foi porque a gente passou alguma cena, algum trauma na vida passada que a gente traz no nosso campo energético e que tem a ver com outras coisas que a gente está tratando aqui. Você vê, a gente está falando de insegurança, negatividade, ele reclama muito. Aí saiu medo de água, saiu assim fractais que ele nem tinha pensado e que depois que ele leu e entendeu a história, ele começou
começou a ligar na vida dele de hoje. Então, limpamos o campo dele, limpamos o campo da mãe, limpamos o campo do pai e tudo foi mais organizado. Até foi legal porque ele falava assim pra mim: Thaís, eu nunca recebo promoção. Tá tudo travado sempre. Porque ele fez o voto de pobreza, que ele foi padre. E aí, depois dessa terapia, uns meses depois, até promoção ele recebeu. Por quê? Quando a gente não quer alguma coisa, quando a gente tem algo sujo no nosso campo energético, a gente reverbera isso para as pessoas. Se tivesse 10 pessoas para dar promoção e 8 recebesse essa promoção, ele seria esses 2 que não iam receber. Porque o campo dele estava assim: eu não quero, eu não preciso, eu fiz voto de pobreza, eu não preciso de dinheiro. Então ele entendeu tudo isso, ressignificou isso e recebeu a promoção. Tem muita gente que fala para mim: Thaís, eu não consigo prosperar, eu não consigo ganhar dinheiro, o dinheiro até chega até mim, mas não fica. Alguma coisa acontece, o carro quebra, na casa quebra alguma coisa, alguém fica doente e esse dinheiro que eu ia guardar vai embora, porque no seu campo energético tá dizendo: eu não quero, eu não preciso. Seja por um voto de pobreza que você fez em outra vida, seja por algo que você passou que te traumatizou com dinheiro. Por exemplo, você pode ter sido muito rico, perdeu esse dinheiro e traumatizou você porque você cuidava de toda a família, então veio esse trauma e inconscientemente você não quer viver mais isso. Então a gente tem que entender e tem que limpar o campo de todo mundo pra gente prosperar, porque dinheiro é uma energia e faz parte do processo aqui na terceira dimensão. Ouça a sua alma e mude sua vida.